De já quero externar aqui a minha gratidão a Deus por me conceder tão rica oportunidade e agradecer Sua Excelência, Pastor Presidente, que preside esse culto maravilhoso, por esta tão rica oportunidade. Pastor Samuel, Deus abençoe a todos. Salmo 14. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículos o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém. Tome o seu assento. Quero, nessa noite, com muita alegria, trazer ao vosso coração uma palavra da parte de Deus. Sei que Deus está presente neste culto, a sua palavra está sendo anunciada. Nós estamos aqui contritos em adoração diante da sua presença, e todas as vezes que o povo de Deus se reúne diante dele, ele sempre tem uma palavra ao nosso coração. A palavra que eu li nessa noite, o texto que eu acabei de ler, é uma palavra profética proferida por um dos grandes sábios da nação de Israel. Borromil Mede definiu a música como a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Mas Borromil Mede não tinha nem a metade da compreensão que Davi tinha acerca de música. Porque na cultura judaica, como dizia João Calvino, os salmos são a anatomia da alma. É nos salmos que está impresso a perspectiva que esses homens têm de Deus. E quando Davi cantou esse salmo, e ele canta esse salmo duas vezes, porque esse salmo está registrado aqui no número 14 e também no número 53. E é este salmo que o apóstolo Paulo vai usar para descrever os efeitos danosos da queda, lá em Romanos capítulo 3, versículo 9. E a primeira coisa que esse salmista descreve para cada um de nós é o estado decadente de uma sociedade divorciada de Deus. Quando ele diz no versículo 1, diz o insensato no seu coração, não a Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas foi Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, que um dia disse que a ideia de Deus foi até o presente momento o maior obstáculo contra a existência. Nas paredes do metrô de New York, algum tempo atrás, disse que apareceu uma escritura, uma pichação dizendo: Deus está morto, assinado Frederic. Dias depois, em cima da mesma pichação, apareceu uma outra escritura dizendo: Frederic está morto, assinado Deus. Os homens se levantam e se inflamam contra Deus, mas Deus é soberano e continua no trono. Na sua mão está o controle da história, e tudo Ele faz segundo a sua vontade. Até hoje, onde eu já tive informação, eu não vi uma pessoa que bateu de frente com Ele e está vivo aí para contar a história. Ele é soberano, Ele é o dono da história, Ele está com a história na mão, e tudo vai acontecer, como diz a própria palavra de Deus. Os últimos capítulos da igreja vai ser a mão do Todo-Poderoso que vai escrever para nós. Poutournier, um psiquiatra forense lá de Zurique, ele disse que por mais que o intelectual demonstre ter se livrado das preocupações metafísicas e deixado de lado fatos imponderáveis, por mais que o doente só peça ao médico um remédio para uma insônia, uma receita psicológica para ser bem sucedido socialmente, por mais que o médico se restrinja a seu papel técnico e impessoal,
todos conservam o confuso sentimento de que nenhum progresso do conhecimento, nem remédio algum poderão livrá-los da sua culpa moral, a que se refere ao destino espiritual de cada um. Há uma culpa latente no coração dos homens. Se porventura alguém nessa noite se levantasse e perguntasse: pregador, será que Deus tem uma palavra para mim? Eu diria: tem. Deus está dizendo para você nesta noite, onde quer que você esteja: arrependa-te dos seus pecados enquanto há tempo, volte-se para Deus, Ele perdoará você, Ele restaurará você, Ele te preparará para o grande evento que já se avizinha. Jesus está voltando. E alguém pergunta: por que as pessoas estão adoecendo rápida e coletivamente? Porque as pessoas estão tirando Deus das suas vidas. Parece que de um tempo para cá, o mundo tem vivido momentos agonizantes. O mundo está em crise. E a única pessoa que pode tirar o mundo desta crise é o Deus Todo-Poderoso. Ele ainda está com as mãos misericordiosas estendidas, chamando a todos para uma reconciliação. Não é preciso ser muito perspicaz para perceber que o mundo moderno não goza de boa saúde. O mundo está doente, seus males são inumeráveis, ele está em convulsões. É evidente que precisa restabelecer-se. Cada época tem sua própria doença típica, e a doença do nosso tempo é a neurose. E não é por acaso a nossa civilização materialista já não responde às profundas necessidades da alma. Tudo porque os homens tiraram Deus da história deles. Não há vida fora de Deus. Quando você pega a palavra de Deus para examinar, você percebe que a única razão pela qual Deus criou seres trabalhosos como nós foi para prestar-lhe um serviço, adoração. É daí que vem a compreensão da palavra pecado. Porque nas Escrituras, a teologia define pecado, armartiologia, a doutrina do pecado como errar o alvo. Mas não significa, naturalmente, que você pega uma flecha e lança no alvo e o erra. Não. A definição mais precisa para pecado é viver contrário ao propósito para o qual você foi criado. Com que propósito Deus me criou? Deus me criou para a sua glória, para a sua honra. Se eu vivo contrário a esse propósito, eu estou infringindo um propósito pré-estabelecido de Deus, e aí as consequências vêm. Como diz o grande C.S. Lewis, existem dois tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus: seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz: muito bem, faça do seu jeito e segura as consequências. O mundo está doente. Eu ouvi aqui nesse púlpito alguém dizer que a vida, se não tivermos cuidado, se reduzirá a 3 fatores: pressa, preocupação e enterro. Isso é um provérbio chinês. Mas a realidade é que a sociedade da nossa época, segundo o que nós acabamos de ler, eu vou citar 2 características da nossa sociedade. A primeira é uma sociedade para a qual Deus não faz nenhum sentido. E o texto diz: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Nietzsche, que dizia que o cristianismo é indigno de crença, de que Deus está morto, asseverou que o conceito de Deus foi o maior obstáculo à plenitude da vida humana. Livrando-nos da ideia de Deus, somos livres para exprimir a nossa vontade de viver. No entanto, tanto Friedrich Nietzsche como grandes homens que passaram pela história, como o grande Buda, que disse no final da sua vida: estou em busca da verdade. O grande, maior homem que pisou nessa história, ele não disse: estou em busca da verdade. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. Jesus de Nazaré. O doutor A.W. Pink que dizia: se Jesus não tivesse existido, não poderíamos tê-lo inventado, porque Jesus não cabe no imaginário humano. Jesus não é fruto da ideologia humana. Jesus é uma pessoa, e como pessoa, ele extravasa em todo o seu ser misericórdia e amor. A misericórdia de Deus, segundo as Escrituras, é como uma hemorragia que se nega a estancar. Deus ama pecadores perdidos como nós, e está 24 horas criando situação para que os pecadores se arrependam e voltem para Ele, porque Ele é rico em perdoar, misericordioso e compassivo. A outra característica da nossa sociedade moderna
É uma sociedade em busca de autossatisfação pessoal. E nessa busca de autossatisfação imediata, a palavra pecado soa como ofensa. Não existe mais pecado numa sociedade perdida como essa. Existem alguns desvios, alguns equívocos, mas em uma cultura em que a autoestima é uma visão elevada do valor pessoal, onde o valor pessoal é autoestimado, esta palavra soa como uma ofensa. Mas a palavra de Deus em Jeremias 17, versículo 9 está dito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E o texto termina no versículo 10 dizendo: eu sou o Senhor que esquadrinho o coração. É interessante, se você pegar um léxico hebraico para você estudar esse verbo esquadrinhar, ele não tem tradução. O mesmo verbo que Davi usa no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Tanto o verbo sondar como o verbo esquadrinhar no hebraico, ele não tem tradução. O mínimo que os estudiosos chegaram a definir do verbo é virar do lado do avesso. Pense na capacidade que Deus tem. Deus não somente me conhece de uma forma profunda, Ele me vira do lado do avesso. Não há absolutamente nada em mim que pegue Deus de surpresa. O meu pecado não aumenta o amor de Deus, nem a minha estupidez o diminui. Deus já me ama no limite que um Deus eterno pode amar pecadores como nós. Eu me lembro de uma história de um homem que parou em frente de um bar, de uma porta, com uma trena na mão. Ele media para cima e nas laterais e dizia 1,75 m por 43. De novo mediu, como se tivesse em dúvida, 1,45 m por 43. Novamente olhou para aquela porta, mediu-a outra vez, e à medida que ele continuou repetindo a mesma cena, pessoas curiosas começaram a juntar perto dele. Até que em dado momento alguém perguntou: por que o senhor insiste tanto em ficar medindo essa porta? Ele disse: imagine, moço, 1,75 m por 43. Por esta porta passou a minha família, por esta porta passou o meu emprego, por esta porta passou os meus sonhos, por essa porta passou toda a minha vida. Aquele homem estava descrevendo os efeitos danosos que o pecado causou na sua vida. Ele perdeu a família, ele perdeu a esposa, por causa de um veneno chamado alcoolismo que lhe dominou. Mas a mensagem mais alvissareira que o mundo pode ouvir é que há um Deus eterno que amou pecadores e entregou seu Filho para na cruz do Calvário morrer em favor de cada um de nós. E é o próprio Jesus que disse em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira, um amor sem dimensão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu queria que você prestasse atenção comigo. Vá comigo para Romanos capítulo 3, por favor, e ouça o que diz o apóstolo Paulo, quando ele depõe acerca dos efeitos nocivos que o pecado causa na vida de uma pessoa. Capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim, falando à comunidade de Roma, à igreja em Roma, Paulo dizia: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, aí ele volta para esse salmo: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Versículo 12: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 13: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue inocente, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus,
diante dos seus olhos. Dá para você perceber a dimensão dos efeitos danosos que o pecado fez? Paulo disse: não há justo nenhum sequer. Qual foi o primeiro efeito danoso que o pecado causou no ser humano? O pecado torceu ou corrompeu o nosso senso de justiça. O que é justiça hoje na cultura do mundo? Quando você lê a palavra de Deus, precisamente em Gênesis capítulo 3, onde está descrito, numa riqueza de detalhes por Moisés, Moisés descreve as consequências da queda no Éden. Para você poder compreender Gênesis capítulo 3, tem que reportar o capítulo 1 e o 2. Porque no capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 2, Moisés descreve a beleza da criação. Deus bem intencionado, criando o mundo dos vegetais, mundo mineral, criando todas as coisas à sua volta, e logo em seguida, Deus criando o homem à sua imagem e à sua semelhança, e dando ao homem o domínio. A palavra diz lá, está escrito, que Deus lhe deu domínio, a expressão, essa palavra domínio, dominar, no hebraico kabash, pisar sobre. Deus deu ao homem a chave do Éden, a chave do paraíso, o direito para administrar como mordomo os bens que Deus lhe havia, o mundo que Deus lhe havia criado. E aí diz a Bíblia que Deus resolveu 4 problemas básicos para promover felicidade ao coração do homem. Primeiro, Deus deu ao homem uma ocupação, porque um homem sem trabalho é esquisito. O homem, ociosidade é um problema. Deus plantou um jardim no Éden e disse: vai trabalhar. Deus está dando ao homem uma ocupação. Segundo, Deus tratou do problema de estimular a intelectualidade do homem. Como foi que Deus fez isso? Deus trouxe os bichos e mandou ele dar nome. Dá nome para esses bichos aí. Deus está estimulando a intelectualidade, cabeça para pensar. Pensa, à medida que ele olha para os bichos, ele vai dando nome de acordo com a natureza de cada um. Terceira coisa que Deus fez para promover a felicidade do homem: Deus deu para ele uma esposa. Do que adianta um paraíso paradisíaco lindo daquele, sem alguém para compartilhar? Depois que Adão, porque todo mundo já sabe disso, Adão é o único homem na história que dormiu solteiro e acordou casado. Adão dorme um sono profundo. Deus então tira, possivelmente do seu lado esquerdo, uma costela, e no verbo hebraico ele construiu. E tudo tem a ver com obra de manufatura. Por isso que as mulheres carregam um nível de sofisticação maior do que nós. Deus criou a mulher. E quando Adão acorda, o corte da cicatriz, a corte da cirurgia tinha cicatrizado. Quando ele acorda do sono, que ele dá uma espreguiçada, que olha para o seu lado, está lá a Miss Mundo, a Eva, mulher mais bela. Gisele Bündchen e tantas outras atrizes hollywoodianas ficam no chinelo. Ela é a mulher mais linda, e o texto diz, ela está nua, e está tudo permeado por uma áurea de santidade e pureza. Quando ele bateu os olhos nela, ele falou língua estranha. Ele disse: essa é ela. 2 pontos. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos, tu serás chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Aí ele diz uma coisa que é impressionante: deixará o homem seu pai e sua mãe. Gente, ele não teve mãe, como é que ele diz isso? O que Adão está fazendo é mostrando o efeito que o amor causa na gente. Como diz a filosofia, os brutos também amam. Ou não é verdade? Que foi o grande e poderoso Sansão que caiu vencido no colo de uma filisteia chamada Dalila. Ou não é verdade também que a própria filosofia do sertão diz que o grande virgulino ferreiro Lampião caiu vencido dos pés da Maria Bonita? Pensa no poder que tem as mulheres. Ainda tem mais, um filósofo disse que não existe nada mais poderoso para demolir as fortalezas de um homem do que as carícias de uma mulher. Por isso, foge dela. Do diabo a gente enfrenta, da tentação a gente corre. Porque foi Deus que fez o melhor e deu para Adão. E Adão virou poeta, pois afeiçoado ao amor de uma mulher, o homem é capaz de dizer as maiores loucuras. Essa, na verdade, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Será chamada varoa. Logo em seguida, Deus toma outra atitude para promover a alegria do coração do homem. Qual era? Deus o visitava todos os dias na viração. Deus ia conversar com ele. E aí o homem está muito bem no Éden, usufruindo das bênçãos de Deus e compartilhando com a mulher dos seus sonhos. Até que acontece a tragédia de Gênesis capítulo 3. Quando o homem, a Bíblia diz que a mulher, encantada com a beleza do jardim,
Um filósofo disse que se você quiser parar uma mulher, é só colocar um espelho no meio da rua. Elas são curiosas e param. E a mulher viu a árvore no meio do jardim. Talvez passava ali todo dia, acompanhada com o marido. Parece que no momento Adão não estava pertinho. Mas a mulher, encantada com a beleza do jardim, se apercebeu, estava diante da árvore. E aí, de repente, uma serpente que vai se levantando ereta, porque de acordo com os estudiosos, a serpente andava ereta como uma pessoa. A serpente está ereta e fala: é assim que Deus disse, : não comereis de nenhum fruto do jardim? Deixa eu te fazer uma pergunta: se você estivesse no lugar de Eva, que resposta você daria? O mais sensato era dar as costas e ir embora. Mas a Eva se aventurou a conversar com a serpente. E a Bíblia diz que Satanás é mentiroso e nunca se firmou na verdade. É assim que Deus disse: não coma nenhum fruto do jardim. Observem que o diabo não veio dizendo que Deus está errado. O diabo apenas chamou eles para uma conversa, chamou a mulher para um diálogo. Não pense que o diabo vai vir arrastando atrás dele as correntes com as calças, pretende prender você, que ele não vem. Ele camufla seus presentes. A serpente que matou o Marco Antônio, ela veio dentro do buquê de flores. Foi assim que ele morreu. O diabo sempre mascara. Ele oferece os seus presentes, os seus venenos em todas as esquinas, mas ele faz um pacote bem feito. Agora, depois que a pessoa cai na isca do pecado, é que então ele percebe que Deus o tempo todo tinha razão. Não comereis nenhum fruto do jardim? A mulher disse: não. Deus disse que de todo fruto do jardim podemos comer livremente. Mas deste fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus disse: dele não comereis e nele não tocareis, para que não morrais. Aí a serpente, como uma exegeta, entendeu interpretar a escritura. Ela disse, parafraseando: vocês não entenderam o que Deus falou. Na verdade, Deus está privando vocês de uma coisa boa. É a primeira vez que a mulher vai ver alguém duvidar das intenções de Deus. Deus, na verdade, proibiu vocês de comer desse fruto porque Ele é egoísta. Ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vossos olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Ora, aguçou na mulher a curiosidade de ser auto-independente, porque essa é a proposta. E o diabo já havia caído nessa aí, não é? Porque ele também quis ser igual a Deus, e de lá caiu. E aí a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável para paladar e boa para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Qual foi as duas mentiras crassantes que o diabo cometeu quando fez essa proposta? Duas, vou citar só duas. Primeiro, ela disse: para vocês serem, vocês têm que ter. Logo, vocês nunca serão. Porque para ser como Deus, tem que ter o que Deus tem. Logo, Deus nunca vai repartir com ninguém o que é dele, a sua glória. Então, essa é a primeira mentira. A segunda mentira é: você vai conseguir viver independente se você conseguir se desvencilhar desse Deus aí. E aí, aconteceu essa tragédia que o mundo todo até hoje experimenta. Portanto, depois que ela come do fruto, ela leva para o marido. A Bíblia não diz até que ponto o seu marido Adão lutou com ela, questionou para não comer, tipo: ó, você comeu, o problema é seu, segura as consequências, mas o certo é que ele tomou do fruto e comeu. A próxima cena que o Gênesis 3 descreve é a mais triste. É Deus vindo na viração do dia e gritando: Adão, onde estás? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus sabia onde eles estavam? Sabia ou não sabia? E por que perguntou? Não tem na Bíblia algumas perguntas que parecem assim tão ilógicas de se fazer? Por que Deus faz uma pergunta com uma resposta tão lógica, se Ele é onisciente? Deus está fazendo a pergunta, tentando dar ao homem uma oportunidade para assumir a besteira que fez. Se o homem tivesse assumido o que fez, muito prejuízo teria sido evitado. E Deus: Adão, onde estás? Percebendo que não poderia continuar supostamente. Agora veja só como o pecado é terrível. O pecado torceu deles a perspectiva de Deus. Quem foi que disse para Adão que a criatura pode se esconder do Criador? Quem disse isso? Que loucura! Adão perdeu a perspectiva de Deus. Segundo, o pecado causou em Adão um sentimento de medo, porque ele teve pavor. Antes, Deus lhe era como um pai amoroso, agora é como um juiz que está vindo julgá-lo, e de um Deus juiz se esconde. Ele disse: ouvi tua voz no jardim, me escondi, tive medo porque estava nu. Deus faz duas perguntas: e quem te fez saber que estavas nu?
comeste porventura do fruto que te ordenei que não comesses? Qual foi a desculpa? A mulher que o Senhor me deu. Ou seja, eu estava muito bem solteiro, foi ideia do Senhor me casar. Foi o Senhor que me casou, na verdade o Senhor me casou dormindo. Eu nem percebi, quando acordei estava lá a bênção do meu lado. Quer dizer, antes disso ele não pensava assim. Mas é isso que ele está dizendo, a mulher que me deste. Se o Senhor não tivesse feito a mulher, ela não teria me seduzido, a culpa é do Senhor. Deus olha para a mulher, mulher, o que fizeste? A serpente me enganou, ou Deus é culpado ou é o diabo. O homem culpou Deus, a mulher culpou a serpente. Deus então condena a serpente, maldita serás em todos os animais domésticos, sobre o teu ventre rastejarás e pó comerás todos os dias, porém inimizade de ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, este ferirá a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar. A mulher disse, multiplicarei sobre modo as dores da tua conceição, em minhas dores dará à luz filho, e o teu desejo, que essa é a cruz das mulheres, num país como esse, onde nós temos até uma presidenta que manda em todos os homens, disse, o teu desejo será para o teu marido e ele sobre ti governará. Aí Deus volta para o homem, aí tudo muda. Porque é com o homem que Deus tem um compromisso. Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Ela produzirá espinhos e abrolhos. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes até ao pó, pois do pó vieste. Agora a última cena que o Gênesis descreve é a mais triste, sabe qual é? É Deus tendo que olhar pelas costas o ser humano que ele criou para a sua companhia. Agora, o apóstolo Paulo leu Gênesis capítulo 3. E lá em Romanos 11:33, o apóstolo Paulo viu aquela cena e disse, o Deus misericordioso cerrou a todos debaixo da desobediência, para em tempos futuros com todos usar de misericórdia. O verbo encerrar ali é fechar a porta. E Deus fechou a porta do Éden, do paraíso, pôs um anjo no jardim, mandou o homem embora, para em tempo futuro Deus resolver esse problema. Por isso, a mensagem de Deus a cada um de nós que estamos ouvindo a sua palavra, quer sejamos cristãos, quer não sejamos, é que nós conscientemente aceitemos a nossa condição pecaminosa e corramos para a única pessoa que pode nos salvar, Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu na cruz com a proposta de que todos quantos creem no seu nome será salvo da condenação. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Todos esses termos são expressões de efeitos danosos que o pecado fez. Mas deixa eu terminar minha fala dizendo para vocês o seguinte: a consciência ainda é a voz secreta da alma. John MacArthur Jr., no seu livro Sociedade Sem Pecado, ele diz que a consciência é o sistema de alarme automático da alma, é o umbigo da alma. Ele diz que uma consciência acordada, ela é capaz, uma consciência educada e sensível, funciona como uma espécie de monitor de Deus. Ela nos alerta acerca da qualidade moral do que fazemos ou planejamos fazer, proíbe ilegalidades e irresponsabilidades, e nos faz sentir culpa, vergonha e medo das punições futuras que nos dizem o que merecemos quando nos autorizamos a desafiar seus limites. A estratégia de Satanás é corromper e cauterizar a mente e, se possível, matar a própria consciência. Acreditem, o pecado silencia a consciência, tirando dela a capacidade de reagir positivamente. Eu me lembro que há muito tempo atrás, um avião da Airline, fazendo um voo para a Europa, recebeu no seu computador de bordo uma mensagem em inglês dizendo: suba, suba. Era a voz que vinha do monitor: suba. O piloto, julgando que o aparelho estava com defeito, desligou o aparelho dizendo: tu não presta. Minutos depois, aquela aeronave se chocou com uma montanha. 425 pessoas morreram carbonizadas. Tudo isso para mostrar que todas as vezes que nós ignoramos a voz da consciência, a voz do Todo-Poderoso que fala para nós dizendo: não vai por esse caminho é melhor. A vontade de Deus é que cada um de nós ouçamos a voz do Evangelho e nos arrependamos enquanto há dia. Vamos ficar de pé todos, por favor. A única coisa que ainda está segurando
que a ira e o juízo iminente de Deus desça sobre a sociedade corrompida, é a presença da igreja aqui. A igreja é como o sal da terra e luz do mundo. Ainda está aqui para sinalizar o reino, para dizer que há uma esperança para esse mundo aí. Há esperança para você. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Se você se arrepender sinceramente dos teus pecados, Jesus salvará você. Creia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E acredite, não há absolutamente nada que eu e você possamos fazer para operar a nossa própria salvação. Como dizia o apóstolo Paulo em Romanos 8, Romanos capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Jesus está te chamando hoje para te reconciliar com Ele. Hoje é noite de salvação. O Espírito Santo está falando ao teu coração, pois Ele te trouxe aqui essa noite. A razão pela qual você está doente, amargando dificuldade para conciliar o sono, tomando remédio controlado, sofrendo crises, você não sabe qual é. É a tua consciência dizendo: você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Jesus é o único que pode aplacar toda a tua alma e transformar a tua vida e te conduzir ao céu de glória. Ele está falando comigo e com você aqui. Onde está uma pessoa que ouviu o Evangelho, que está aqui com a gente ouvindo a palavra de Deus, que agora, conscientemente do seu estado pecaminoso, quer receber Jesus como Salvador? Esta é a oportunidade. Jesus quer transformar você. Venha nessa noite em nome de Jesus. Jesus te chama. Ele está com os braços abertos. O seu amor está operando em teu favor. A sua graça está à tua disposição para mudar a tua história, mudar a tua vida, te dar um novo rumo. Esta é a mensagem da cruz que pregamos. Onde está a primeira pessoa? Ali está vindo uma pessoa para Jesus. Onde é que está a segunda pessoa? Venha rapidamente. Jesus está chamando você essa noite. Se hoje ouvires a voz do Evangelho, não endureçais o vosso coração. Jesus está chamando você. Jeremias, atrás de você vem mais um aí, ó. Mais uma pessoa, 3 pessoas, 4 pessoas. Onde é que está a quinta pessoa para Jesus? Jesus trouxe você aqui essa noite para mudar a tua história. Não há absolutamente nada do que diz respeito à recuperação de uma pessoa que Jesus não possa fazer. Está provado que mesmo o homem bem educado ainda esconde dentro de si desvio de conduta absurdos. Não é o colégio que muda a conduta de uma pessoa, é o Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus, ela muda a conduta de uma pessoa. Onde é que está? Mais uma pessoa? A 6ª pessoa já está aqui? Onde é que está a 7ª pessoa? Jesus está te chamando agora. Não saia daqui sem Jesus. Jesus quer mudar a tua vida. Ele quer salvar você. Ainda vem mais alguém da galeria? Onde é que está a 7ª pessoa? Venha, enquanto Jesus está te chamando. Eu vou dar mais um tempo. Venha, venha, em nome de Jesus. Jesus te chama. Ele quer salvar você. Ele quer mudar a tua história. Ali está vindo a 7ª, a 8ª pessoa lá atrás. 7ª pessoa aqui. Onde é que está a 8ª pessoa? Jesus quer salvar você. Venha rápido. Venha. Em nome de Jesus. Essa é uma noite de perdão de Deus, de restauração. É por isso que as pessoas estão correndo para o altar do Senhor. Irmão, continue na presença do Senhor. Vamos orar por essas vidas contritas que estão vindo aqui reconhecendo que só o Senhor Jesus Cristo é que pode mudar de uma vez por todas esses corações. Eu quero que vocês dê um passo à frente aqui, por favor. Chegue mais perto do altar aqui, por favor. Dê um passo à frente aqui. Nós queremos orar pelos irmãos. Quero pedir aos pastores que nos ajudem a orar por eles, estender as mãos. Está chegando mais uma pessoa. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Oremos, igreja, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai de Jesus Cristo, na autoridade do teu nome, Senhor Jesus, nós queremos ministrar sobre essas vidas
E queremos que o poder do Evangelho venha alcançar esses corações agora. Senhor, trazendo perdão, ó Pai, trazendo restauração, ó Senhor. Espírito Santo, visita esses corações agora, para que verdadeiramente esses homens e mulheres que aqui se encontram, ó Senhor, venham reconhecer que o Senhor e a misericórdia do Senhor está alcançando essas vidas agora de uma vez por todas. Coloca alegria nesses corações, coloca um gozo espiritual que eles nunca sentiram. Deus, faz com que essas pessoas que aqui se encontram, elas sintam que verdadeiramente os teus braços agora estão afagando essas almas e perdoando e restaurando para a glória do teu santo nome. Eu quero pedir ao Senhor que essas vidas, ao chegarem em casa agora, elas sintam que verdadeiramente a tua glória e a tua graça tem alcançado esses corações para o louvor do teu santo nome, e que continue vindo à tua casa. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe. Receba aí o pastor Jeremias Washington. Os irmãos estão aí para abraçar vocês e dar as orientações precisas. Acompanhe os pastores ali, por favor. Acompanhe os pastores. Assentai-vos, igreja. Vamos pedir às diaconisas que colham a oferta nesta noite. Eu sei que muitas pessoas trouxeram a oferta à casa do Senhor, e esse é um momento especial. Se você ama a obra de Deus, se você tem amor por este trabalho, dê a sua contribuição nesses instantes finais, e logo após estaremos terminando esta reunião. Todas as diaconisas, por gentileza, colham a oferta agora que a igreja trouxe para dedicar ao Senhor neste momento. Onde estão as diaconisas? Será que nós as pegamos de surpresa? Estão vindo. Muito bem. Diáconos e diaconisas. Irmão Júnior, tem avisos aí? Já na tela? Enquanto as diaconisas estão colhendo as ofertas, nós estamos passando os avisos da semana. Segunda-feira, todas as segundas, curso preparatório para aquelas pessoas que estão se pretendendo batizar em águas aqui no tanque. Todas as segundas-feiras. Segunda-feira, culto de oração aqui no templo. Amanhã, culto de oração, de intercessão aqui no templo, todas as segundas. Terça-feira, seminário de crescimento espiritual às 19h30. Se você ainda não veio na terça-feira, venha nessa terça-feira, porque Deus tem uma palavra, mais uma vez, para os nossos corações. Quarta-feira, tarde da bênção, a partir das 14h. E quarta-feira, os jovens sairão da porta da igreja às 19h15 para uma visita na casa do Bruno e... como é que é? Lapote e Fernanda. Muito bem, é uma visita que a juventude vai estar fazendo. E à noite, o ensaio do coral. O maestro Lessi convida todos os coristas para o ensaio do coral.